cada um na sua casa, clamando ao Senhor que nos ouve, que nos atende. Nós lembramos que o mês passado foi o mês de abril, o mês da Escola Bíblica Dominical, e sabemos que a irmã Lúcia gostaria muito de estar aqui fazendo as suas perguntas, nos dirigindo em escola bíblica, mas não foi possível, Deus o sabe. Esse mês é o mês de maio, sempre temos comemorado o mês da família e lembramos disto para que Deus abençoe você aí no convívio com os seus familiares, que seja uma grande bênção estarem aí juntos. Nós queremos pedir ao Senhor e todos em oração por irmãos que têm pedido para os seus parentes, para os seus amigos que estão com essa doença, Covid-19, sofrendo, angustiados, mas que Deus tenha misericórdia. Também clamamos e oramos ao Senhor pelos corações enlutados, pelos falecimentos que tivemos nessa semana, que Deus console o coração dos familiares. Nós queremos orar agora e pedir essa bênção do Senhor para todos. Oremos. Senhor nosso Deus, grandioso Pai, de ricas misericórdia, de amor para conosco, que olha para os seus filhos que te buscam, que clamam ao Senhor. Estamos aqui pedindo a tua misericórdia, o teu amparo, o teu consolo para os que sofrem dores, para aqueles que estão angustiados com essa enfermidade, para que o Senhor os visite, que o Senhor alegre os nossos corações na esperança que temos do Deus que tudo executa. Envia os teus anjos, Senhor, para estar ao lado desses, no leito de hospital. Como também te pedimos que o Senhor abençoe os corações de luto pela passagem de alguns irmãos nessa semana, que tu visite cada família, que o Senhor possa abençoar para que haja compreensão do teu plano, confiando que esses irmãos estão na tua presença, estão contigo nesse lugar melhor, nesse lugar junto do Senhor nos céus. Abençoe as nossas vidas, abençoe essa reunião, que os nossos corações estejam voltados para orarmos, buscarmos a tua presença, confiados em ti, que o Senhor nos ouve, que o Senhor nos atende, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos ter um cântico de louvor e adoração ao nosso Deus. Abra sua Bíblia no livro de Atos, capítulo de número 27. Livro de Atos, capítulo de número 27. Nosso tema dessa mensagem é uma viagem muito perigosa. Você gostaria de fazer uma viagem de navio, uma viagem bem longa para outro país? Gostaria de ir lá para a Itália? Eu sei que nesse momento talvez você não gostaria de ir para a Itália. Poderíamos falar em Paris, muitos se encantam com Paris, lá na França, gostariam de ter um momento romântico naquela cidade. Também não é um bom lugar para ir nesse momento e creio que nem há viagens para lá, mas a ideia de viajarmos de navio para um outro país, e foi o que aconteceu com o apóstolo Paulo. Paulo vai fazer uma viagem para Roma, na Itália, só que na situação de prisioneiro, preso pelos judeus, levado para os romanos para ser julgado. E por quê? Porque pregava o Evangelho de Cristo.
pregava as boas novas da graça do Senhor. Por isso ele estava sendo preso e julgado e vai fazer uma viagem a contragosto, mas nessa prisão de Paulo, ele mesmo que cita: eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios, não preso pelos judeus, não preso pelos romanos, mas se considerando um prisioneiro do Senhor Jesus Cristo, pelo amor que ele tinha, por não se envergonhar desse evangelho de Jesus. Paulo era um cidadão romano, estava ali sendo julgado e preferiu apelar para César. Ele poderia ser solto se não fosse isso, mas ele apelando para César, a César iria. E lá vai ele nessa viagem de navio para Roma, ali na Itália. Os que viajaram, os que estiveram ali com Paulo nessa viagem, ao todo 266 pessoas. E nós podemos enumerar o apóstolo Paulo, também podemos falar que Lucas estava lá, ele é narrador e na primeira pessoa, nesse capítulo 27, ele vive todas as emoções da viagem, todas as preocupações, todos os perigos. E também estava com eles Aristarco, macedônio de Tessalônica. Pelo menos então 2 crentes entraram no navio possivelmente como escravos de Paulo e o acompanhavam nessa viagem, preso para ser julgado, estando ali diante de César. Também temos nesse navio o centurião, que tem o nome de Júlio, e também alguns soldados. A tripulação com o seu piloto e o mestre do navio, e além de outros presos políticos, presos porque mereciam estar presos, também indo para Roma para serem julgados. Então 266 pessoas vão fazer essa viagem. O que acontece é que temos uma viagem muito perigosa, muito difícil. Imagine a navegação daquele tempo. Para quem já enfrentou o mar, sabe das dificuldades que se tem, talvez num barquinho, numa jangada, num navio maior. Mas para aquele tempo os recursos eram mínimos, com certeza. E eles vão passar por essas dificuldades. O versículo 4 desse capítulo 27 diz que, partindo dali, navegamos sobre a proteção de Chipre, por serem contrários os ventos. Então, a primeira coisa que acontece, ventos contrários. Irmãos, nós queremos comparar nessa mensagem esta viagem com a viagem da nossa vida. E é certo que esses ventos contrários aparecem. Nós estamos vivendo um tempo de ventos contrários que nos abatem, que trazem perigo à nossa existência. E começam por aqui as dificuldades do apóstolo e de todos aqueles que estão naquele navio. Depois, versículos 14 e 15, onde nós lemos: entretanto, não muito depois, desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento chamado Euroaquilão. A situação agora fica muito mais difícil, pois um tufão de vento vem sobre eles e os abate e os domina, deixando muito perigosa aquela viagem. E o versículo 15, sendo o navio arrastado com violência, sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e nos fomos deixando levar. Tem momentos nas nossas vidas que a situação é tão grave, o que podemos fazer senão nos deixar levar pelas circunstâncias, sempre confiando no Senhor. E isso nós vamos ver na vida do apóstolo Paulo, sempre confiando em Deus. Versículo 18, açoitado severamente pela tormenta. Pronto, ventos, tufão,
e agora uma tormenta. No dia seguinte já aliviavam o navio. Era necessário fazer isto, tudo contribuindo de uma forma difícil para a sobrevivência, para a vivência no mar dentro daquele navio. E ao terceiro dia, portanto, os dias vão se passando, nós mesmos com as próprias mãos lançamos ao mar a armação do navio. Que situação! A proteção da chuva, a proteção do sol, agora tinham que lançar fora. Que viagem é essa? Que navio é esse que não dá a mínima condição? E eles estão passando por todas essas dificuldades. No versículo 20 desse capítulo 27 de Atos, nós lemos assim: e não aparecendo, havia já alguns dias, nem sol, nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se afinal toda a esperança de salvamento. A coisa se complicando aqui, passando-se os dias, já sem sol, nem estrela, sem o guia natural ali no meio do mar. Vem essa grande tempestade, aí disseram, não tem mais o que possamos fazer, perderam a esperança. Não Paulo, não Lucas, não Aristarco, possivelmente, mas para aquelas outras pessoas, perderam a esperança. Irmão, por mais que a tormenta, a tempestade venha sobre a sua vida, nunca perca a esperança. A nossa esperança está em Deus. O nosso porto seguro é o Senhor. Portanto, confie nele de todo o seu coração e nunca perca a esperança. Embora a situação é difícil, a viagem está muito perigosa. Versículo 21, havendo todos estado muito tempo sem comer, pronto, agora veio a fome e naquele desespero nem vontade de comer eles tinham. Então, momento de fome, Paulo pondo-se em pé no meio deles, disse: Senhores, na verdade era preciso terem me atendido e não partir de Creta para evitar esse dano e perda. Deus falava com Paulo, Paulo havia orientado para não partirem naquele momento, mas não deram ouvidos para ele e se deram mal nessa viagem, e uma viagem bastante difícil, bastante perigosa. Irmãos, as lições que nós temos aqui, preciosas lições para as nossas vidas, em primeiro lugar, estamos vivendo dias difíceis na viagem da nossa vida. Todos podem atestar, todos vão dar o seu testemunho de que os dias estão difíceis. Está difícil viver, está difícil fazer essa viagem da nossa vida. Mas eu quero que você pare um pouco para refletir. Você que está aí no seu lar, você que está aí no seu descanso, você que está trabalhando de casa, enfim, olha só o que aconteceu com o apóstolo Paulo, não só nessa viagem, mas na vida dele. Portanto, vamos lá para a 2 aos Coríntios, a segunda carta de Paulo aos Coríntios. Capítulo de número 11, versículos 23 a 28. 2 aos Coríntios, capítulo de número 11, versículos 23 a 28. Olha o que nos diz aqui a palavra, quanto os sofrimentos de Paulo, por amor ao Evangelho, para levar a graça do Senhor aos gentios, a nós. São ministros de Cristo, falo como fora de mim, eu ainda mais, em trabalhos, muito mais em prisões, em açoites sem medida, em perigos de morte, muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um. Fui 3 vezes fustigado com varas,
uma vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes. Nessa viagem vai acontecer o naufrágio, mas ele diz que por 3 vezes ele sofreu naufrágio. Uma noite e um dia passei na voragem do mar. Percebam as dificuldades, em jornadas muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigo entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos. Olha quantos perigos, quantas dificuldades do apóstolo. Em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejuns muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Preocupado aí com os irmãos e com todos esses perigos e sofrimentos sobre ele. Irmãos, nós também temos de Jesus Cristo, o nosso Senhor, e aqui em Filipenses, capítulo de número 2, nós temos o relato da sua dor, da sua crucificação, fazendo tudo isso por você e por mim, pagando um alto preço para que tivéssemos os nossos pecados perdoados. Filipenses capítulo 2, de 6 a 11. Começando aqui no 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo na forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Paulo fez tudo pelo Evangelho e foi agraciado pelo Senhor. Jesus Cristo fez tudo por nós, no seu sacrifício, escolhendo a morte de cruz, se sujeitando a ela. Então, quando vemos o sofrimento do apóstolo Paulo, quando vemos o sofrimento de Jesus Cristo, que é o nosso sofrimento, quais são os nossos perigos que nós passamos, mas com certeza nós também o temos, e uns mais, outros menos. Em segundo lugar, a segunda lição é dê crédito à palavra de Deus, porque o que aconteceu foi o que o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia. Olha só, Paulo, um homem de Deus, dando indicações corretas, dando a visão de Deus sobre a situação, e eles não deram ouvidos. O centurião não deu ouvidos à palavra de Paulo. Irmãos, eu digo para você, fique com a palavra de Deus, que ela habite no seu coração em Cristo Jesus. É o melhor, é o que nos alimenta, é a verdade. Porque está aí a ciência falar uma coisa, está a ciência falar outra, está aí a televisão falando outras coisas ainda, mas vamos ficar com a palavra de Deus e confiar nela, que tudo sairá bem, tudo passará, confiando sempre no Senhor. Dê crédito à palavra do Senhor, não na palavra do homem. Não quiseram dar crédito à palavra de Paulo, que falava em nome de Deus. Nós somos homens, mulheres de Deus e devemos ter a nossa palavra
sendo esta a palavra de Deus para comunicar para as pessoas, palavra de salvação, palavra de ajuda a todos, de esperança. Em terceiro lugar, nós aprendemos: não se engane com a aparente calmaria dos ventos. Por quê? Versículo de número 13, lá de Atos 27. Vamos voltar para Atos 27. E nós temos aqui no versículo de número 13: soprando brandamente o vento sul, e pensando eles ter alcançado o que desejavam, levantaram âncora e foram costeando mais de perto a ilha de Creta. O que nós aprendemos aqui, irmãos, que eles, ao sentirem um vento mais brando, uma calmaria, uma tranquilidade, pensaram eles ter alcançado o que desejavam. Para as nossas vidas também, antes da pandemia, nós estamos vivendo a nossa vida de alguma forma tranquila, de alguma forma aproveitando todos os momentos, adquirindo coisas. Então havia uma calmaria nas nossas vidas e nós não nos apercebemos do perigo que estava para vir. Nós também temos que estar vigiando e orando, porque Cristo haverá de vir em qualquer momento. Eu sei que nesse desespero de muitos, então começam a buscar a Deus, começam a buscar respostas, mas quando houver a calmaria, depois que tudo isso passar, continue confiando e buscando a presença do Senhor. Em quarto lugar, nós aprendemos que viva pela fé, porque o Senhor é contigo. Versículo de número 23. Porque esta mesma noite, um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo. Irmãos, isso é viver pela fé. O Senhor fala aos nossos corações. O Senhor nos anima, nos dá da sua palavra, do seu conforto. E esse Deus de quem eu sou e a quem sirvo esteve comigo. Nós também somos do Senhor, nós servimos ao Senhor, Ele está conosco, você está com Ele. Fique com o Senhor, Ele está contigo, sempre estará contigo. Viva pela fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, que cada um caminhe pela fé, porque o Senhor é conosco. A quinta lição que nós aprendemos é: anime-se e anime os outros. Versículos 24 e 25. Dizendo Paulo: não temas. Deus falando com Paulo: Paulo, não temas. É preciso que compareças perante César, e eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Então Deus está falando para Paulo: não temas. Está falando para nós também, para não termos o temor da tempestade, da viagem perigosa. E Paulo sabia, tinha isso bem no seu coração, e ele estava transmitindo essa mensagem para aqueles outros que nem criam. Olha, não temam, não vai acontecer nada. Deus falou que vai preservar a vida de todos, é pela minha graça, é pela minha misericórdia. Estou dando todos quantos navegam contigo. Então é uma palavra de ânimo, como diz aqui também o versículo 25: portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus que sucederá do modo porque me foi dito. Tende bom ânimo em meio à dificuldade, mas se anime. E também anime aos outros, são pessoas diferentes, de pensar diferente, e precisam de ânimo, preciso que você seja firme e forte, não temendo, não se desanimando. Paulo não se desanimou, não se desesperou, e para nós também não estejamos temerosos ou desanimados em meio a uma situação difícil, com os perigos da viagem da nossa vida. E em sexto lugar, lance a âncora da alma segura e firme no Senhor. E eu te convido nesta noite
você praticar isto, como eles lançaram a âncora para estar colocando o navio no momento seguro, para ir para a terra. Nós também temos que lançar as nossas âncoras da nossa alma, descansando no Senhor, colocando essa âncora em terra firme, no porto seguro, na rocha firme que é o nosso Deus. Faça isso, lance a âncora da sua alma aos cuidados do Senhor. O versículo 29 diz assim: receosos de que fôssemos atirados contra lugares rochosos, lançaram da popa 4 âncoras e aí oravam para que rompesse o dia. Muitos ali nem crentes eram, mas começaram a orar. E Paulo orava, Lucas orava, Aristarco orava, era fácil. Mas todos começaram de alguma forma a buscar a Deus. Precisamos do dia, porque o sofrimento aqui está muito grande, em meio a essa tempestade, em meio a estas dificuldades. Pelo menos que amanheça o dia, que apareça o sol. A alegria vem pela manhã. Pode a tristeza durar uma noite toda, mas essa alegria vem pela manhã. E aqui o texto está nos ensinando a orar sim, a orar para que essa pandemia passe, para que Deus nos livre, para que praga nenhuma nos alcance. É isto, irmãos. Vamos orar na âncora firme no Senhor Jesus Cristo e orando para que rompa o dia, orando para que passe os perigos, passem as dificuldades, passe a tormenta, o tufão, o mar revolto. Descansemos, portanto, no Senhor. Foi essa a oração deles e deve ser a nossa oração também. E eu te convido a orar agora ao nosso Deus que nos ouve, ao nosso Deus que espera que estejamos dirigindo a Ele a nossa oração. Vamos orar. Senhor, te agradecemos por essa mensagem vinda de Ti, é a Tua palavra que nos conforta, que nos anima, que alimenta o nosso coração. Vivemos tempos difíceis, reconhecemos, Tu sabes de tudo isso, e na viagem da nossa vida, olhamos para Paulo, para Jesus, para os sofrimentos, e que nós também, Senhor, ao estarmos passando por tudo isso, estejamos pensando mais no Senhor, orando a Ti, confiando mais no Deus da nossa salvação. Ó Pai, que o nosso crédito seja a palavra de Deus, para a Tua palavra, não a voz do homem, nem mesmo a da ciência. Não há luta da ciência com a religião. A religião é pela fé, a ciência ela é uma realidade, mas que o nosso coração esteja na palavra. O que o Senhor diz é o que nós queremos viver a cada dia e queremos ensinar a outros, ó Pai. Também que ninguém se engane quanto a uma aparente calmaria, ou seja, em meio às tormentas, busquemos ao Senhor. E se tivermos a calmaria também, busquemos ao Senhor e sempre. Que cada crente viva pela fé, porque o Senhor é conosco. E é tão bom viver pela fé, viver confiando no Senhor. Dá esperança a cada coração, dá o ânimo, e que cada um possa levar esse ânimo aos outros também. E que cada um esteja lançando a âncora da sua alma, que esteja cada um seguro e firme no Senhor, na rocha firme, no porto seguro que é o nosso Deus, e que cada um de nós possa descansar. Eles oravam para que amanhecesse, para que começasse um novo dia. Nós também, Senhor, oramos para que tudo isso passe e possamos estar vivendo uma nova era, Senhor, na Tua graça e na Tua misericórdia, para estarmos no nosso trabalho, na nossa escola, reunidos aqui no templo outra vez em culto prestado a Ti, os louvores dados a Ti. Perdoe, Senhor, os nossos pecados
Te agradecemos já pelos livramentos que o Senhor tem nos dado, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos ter um cântico em louvor ao nosso Deus. Do céu que Ele preparou para nós e que possamos estar juntos, todos lá, louvando ao Senhor. Este mundo jamais pode me separar dos valores celestiais que eu vou receber. Meu tesouro e esperança estão no meu novo lar. Sou herdeiro com Cristo, vou com Ele morar. Céu, lindo céu, céu, lindo céu, há mansões celestiais, todas feitas por Deus. Céu, lindo céu, céu, lindo céu, eu vou pro céu, lindo céu, com Cristo vou morar no lindo céu. Já estando além rio, minha luta findou. Eu não temo mais pecado, pois Jesus se lavou. Oh, que glória na subida, nas alturas dos céus. Cantarei a linda história do Cordeiro de Deus. Céu, lindo céu, céu, lindo céu, há mansões celestiais, todas feitas por Deus. Céu, lindo céu, céu, lindo céu, eu vou pro céu, lindo céu, com Cristo vou morar no lindo céu. Manso e suave, Jesus convidando, chama por ti e por mim. Eis que Ele a porta te espera, velando, vela por ti e por mim. Vem já, alma cansada, vem já.
Estamos assim encerrando esse culto de oração. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família. E se Deus quiser, estaremos juntos novamente no próximo domingo. Amém? Que Deus te abençoe.